Olá, professor, tudo bem? Vamos para mais uma lição. Aqui na lição 5 nós temos o gênero textual fábula, uma narrativa. Bom, o que eu sugiro para você? A dinâmica hoje é os animais nos ensinam, criando nossas fábulas. Então a ideia é que ele coloque em prática o gênero textual fábula, né, criando uma. E aí como que ele vai fazer essa criação? Lembre-se que ele precisa retomar as características, né? Então conversa com ele, você vai fazer análise, já vou mostrar para vocês aqui qual é a etapa, mas é importante reforçar que essa narrativa é uma narrativa que tem uma característica muito peculiar, uma característica diferente, que é trazer uma moral e que sempre tem animais dentro da história. Então já retome isso com eles. Quais são os materiais necessários? Cartões com nomes de animais variados, então você, professor, vai ter que elaborar cartõezinhos, tá? Com os nomes dos animais. Então você pode escolher os animais. Eu coloquei aqui, por exemplo, leão, coelho, raposa, formiga, tartaruga, lobo, né? Galinha, pato, cavalo. Faça lá os cartões, tá? E você vai fazer também cartões com características humanas. Então, por exemplo, orgulho, preguiça, astúcia, coragem, paciência, sabedoria, ok? Então tem ali também, né, esses cartões com as características humanas. Você pode colocar mais também, empatia, cuidado, tá? Vai precisar de folhas de sulfite, lápis e borracha, né? Aquele básico. Bom, os cartões prontos, né? Você vai então fazer agora uma análise com os alunos de fábula, né? Você vai discutir com a turma a estrutura da fábula. Então vai lembrar lá que os personagens têm características humanas, né? Mesmo sendo animais. Que sempre tem um conflito, né? Que é um problema ou uma situação entre esses personagens. Que no desenvolvimento, né? O problema vai ser resolvido ou não, aí depende de cada autor, e que lá no final da fábula sempre vai ter uma moral da história, que é a lição aprendida no final, né? E ela geralmente está bem explícita, numa linguagem clara. Então reforce isso com o aluno, retoma com ele esses elementos, né? Inclusive, se você puder fazer leitura de uma fábula com eles, né? De uma ou duas, dependendo do seu tempo, como eu disse, no material tem lá um exemplo de fábula, mas se você puder trazer mais, melhor, né? Que aí ele vai se aprofundando. Então agora, os alunos vão criar os personagens e os conflitos. Então, professor, você vai dividir a turma em pequenos grupos, e aí vai depender da quantidade de alunos que você tem, mas divida em grupos uniformes. E aí, aqueles cartões que você elaborou, você vai distribuir aleatoriamente para cada grupo. Mas como que você vai fazer isso? 2 cartões de animais para cada grupo e 2 cartões de características humanas, tá? Exemplo, raposa, e aí nós temos lá a situação, né? Astúcia, certo? Aí a coruja... E aí a característica sabedoria, por exemplo. E aí você vai pedir que cada grupo pense em um conflito ou situação que envolva esses 2 animais, né? Por exemplo, a raposa astuta quer enganar a coruja sábia. Então, veja bem, você separa, né, esses elementos ali e já vai auxiliando eles a pensarem, a criarem, né, esses personagens e colocarem essas características para cada um deles. E aí peço para que eles anotem no caderno, que aí vai ficar mais fácil depois quando eles forem elaborar a fábula em si. Bom, professor, aí ele vai escrever a fábula, tá? Os grupos vão elaborar, lembrando que na fábula nós temos um problema entre os personagens, né, esses personagens animais. Ele vai desenvolver a história, ele vai desenrolar a história e vai concluir com uma lição de moral clara.
Então, isso aqui, ó, não pode ficar assim na dúvida, no mistério. Tem que ser muito claro, muito objetivo, né? Por isso que a leitura de outras fábulas para ele vai auxiliar muito nesse momento, para que ele veja os exemplos, né, e consiga fazer também no próprio texto, ok? E aí, professor, você vai circulando pelos grupos, oferecendo apoio, né? E na formulação da moral. Principalmente aqui na formulação da moral, é importante que você vá auxiliando esse aluno, né? Olhando de grupo em grupo, ok? Bom, depois, né, que eles escreverem a fábula, aí cada grupo vai ler sua fábula para a turma. Você pode pedir, professor, que eles vão até a frente da sala, ou pode pedir que eles façam um círculo e ali eles compartilhem, que os grupos sentem juntos, né? Veja o que funciona melhor na tua turma. E aí, a turma, enquanto cada grupo lê, vai identificar a moral da história em cada fábula apresentada. Então, eles vão dizer qual é a moral, qual é a lição que a fábula está mostrando ali, tá? No final, professor, os trabalhos podem ser reunidos em um livro de fábulas da turma, né? Esse livro pode ficar disponível na biblioteca ou até pode deixar na sala para quando eles quiserem ler, né? E aí o aluno vai se sentir um próprio autor, vai se sentir muito mais criativo, né? Ele vai ter esse livro já em mãos ali como uma criação própria. Então, pessoal, acredito que esse é um trabalho interessante e que vai explorar muito da criatividade junto das características do gênero, certo? Muito bem. Então, pessoal, façam isso com atenção e nós continuamos aqui com as nossas lições e eu vou dando mais dicas para vocês, ok? Não esqueçam que aqui a gente tem muito essa questão da moral, né? Então, de repente, até sugerindo, você poderia trazer algumas outras morais ali para eles entenderem o que é isso exatamente, né? O que é esse ensinamento. Ok, professor? Bom, então eu continuo aqui. Vejo vocês na próxima lição. Até lá!